Nós temos 10 Donald Trump aqui dentro do Brasil. Mas aí você me pergunta, mas como assim 10 Donald Trump aqui dentro do Brasil? Isso é porque a mídia não toca nesse assunto. O governo federal, eles esconde esse tipo de assunto, mas esse é o fato. Eu digo 10 no mínimo, mas nós temos muito mais do que 10. Porque o governo federal está dizendo que algumas crises que estão acontecendo aqui no Brasil é por causa do tarifaço do Donald Trump. Eu sei que tem implicações vindo de fora com relação ao tarifaço, com certeza. Mas veja só, vamos olhar para dentro do Brasil. Vamos deixar um pouco Donald Trump lá nos Estados Unidos. Bora olhar para dentro do Brasil. Veja só, os alimentos ficando mais caros, a inflação subindo, a taxa de juros a 15%. Veja só. O poder de compra do brasileiro cada dia mais está diminuindo. Então, como assim nós vamos enfatizar uma crise que vem de fora e não olhamos para o que está acontecendo aqui dentro? O governo federal ele fica se gabando de que o desemprego está caindo, de que está dando aí alguns auxílios, porque o governo federal ele só se sustenta se for dessa forma. Ao invés de facilitar a vida do povo, ao invés de facilitar a vida do empreendedor, a vida do pequeno empresário, a vida daquela pessoa que está começando agora, sabe? Você que não tem muito recurso, mas você quer abrir um pequeno negócio e você quer começar de forma legalizada, pagando os impostos. Ao invés do governo federal se preocupar com os menores, os pequenos que querem crescer na vida, não baixa imposto. Pelo contrário, cobra mais imposto ainda. No mundo, nós somos o país que mais cobra imposto. Mas o governo federal não está nem aí para comunicar isso para a sociedade. Por quê? Porque isso não faz bem para o governo. Isso não traz voto, isso não aumenta a popularidade do governo. Mas a grande imprensa e o governo federal, eles se agarraram agora com a tese da soberania. Veja só. Eles não falam da crise interna, eles não falam do rombo das estatais, da Petrobras, dos Correios. Não fala sobre isso. Mas eles se agarraram com a tese da soberania, que isso é só uma hipocrisia de Lula, é só um faz de conta para mostrar para o povo brasileiro que o Lula é um estadista, está preocupado com o país. Isso é conversa fiada, veja só. Aí com essa narrativa de dizer, não, se o Trump aumentou para 50, nós vamos dar reciprocidade. Não, mas se ele aumentar para 100, nós vamos dar reciprocidade. Como se nós tivéssemos em uma estatura para competir com os Estados Unidos comercialmente. Como se nós tivéssemos esse poder econômico que nós não temos para competir. Ah, não, mas aí a narrativa é essa que está se sustentando. Não, mas a crise é por causa do Eduardo Bolsonaro, que está tramando contra o Brasil. É isso que o Lula diz. Não é eu, não. Aí ele viu nas pesquisas que essa crise trouxe um pouco de popularidade para ele, pelo fato de ele estar defendendo a soberania, e não estou dizendo que não é para defender, porque ele como presidente tem que defender, mas da forma como ele está agindo, ele passa uma imagem, e é a imagem que ele está passando de hipocrisia, porque ele só está vestido com uma máscara, ele só colocou uma máscara porque ele quer mostrar para as pessoas que ele está preocupado com o Brasil. Ele não quer negociar com o Donald Trump, porque isso é outra conversa fiada, porque tudo o que ele defende vai contra os interesses de uma democracia, de fato. O Lula já falou de regular as redes sociais, o Donald Trump fala de liberdade de expressão. O Lula não quer liberdade de expressão, ele quer regulamentar. O que mais? O Lula ele está associado a países que estão tudo contra os Estados Unidos. Não estou falando de forma comercial, mas ideológica. O Lula está associado à Venezuela, do Maduro, à China, à Rússia, o Irã. Poxa, como é então que esse cara, esse presidente que diz que quer ter diálogo com o mundo, com os Estados Unidos, e está disposto a conversar, como é que ele vem com essa conversa de que está disposto a conversar, mas não abre mão ideologicamente de países que não têm apreço à democracia?
Como é que o Lula diz que está lutando pela soberania do Brasil e não tem apreço, e não tem gosto, e não faz nenhum gesto de querer se afastar? Pelo contrário, está aliado. E outra coisa, não repudia a Colômbia, o presidente da Colômbia, o Petro. Ele disse que tinha que legalizar a cocaína, porque se legalizar vai trazer mais pacificação, não vai haver tanto... O quê? Aí é que vai explodir. Disse na cara do Lula. O Lula não deu uma nota de repúdio com relação ao narcotráfico. Os Estados Unidos querem, estão trabalhando para combater, e o Lula fica de forma pacífica. Então, como é que o presidente dos Estados Unidos senta para conversar com uma pessoa dessa? Que em todos os sentidos é contra os interesses de uma democracia, de um país soberano. Então, o Lula ele está defendendo algumas narrativas pelo fato de que as eleições estão logo ali, 2026. Agora ele começou baixando conta de luz para as pessoas mais carentes, e eu sou favorável porque tem muitas pessoas que precisam, não da maneira que o Lula está fazendo, mas eu sou favorável, que ajuda as pessoas. Tá dando auxílio gás agora, tudo bem, tem muitas pessoas que precisam, sou favorável também, mas a intenção e a maneira como o Lula está fazendo não é correta, mas sou favorável. Mas veja só que por trás disso tudo, por trás desse jogo de querer ajudar como se tivesse preocupado com os mais pobres, por trás disso tudo existe uma farsa, porque ele não está preocupado não, ele está preocupado com o voto dessas pessoas que ele está ajudando. Ele não está preocupado, porque se estivesse preocupado no primeiro ano de governo, ele ia trabalhar para que isso acontecesse logo. Bora, gás de graça, primeiro ano de governo. Baixar a conta de luz, primeiro ou segundo ano de governo. Mas já nas vésperas das eleições, ele faz esse aceno para as pessoas, para mostrar que ele é o pai dos pobres. Ele é o pai dos pobres, sim. Ele quer multiplicar a pobreza. Há uma fartura de declarações do Lula com relação a isso. Não estou inventando, meu filho. Veja só, o G1 diz que desemprego recua para 5,6% no trimestre, terminando o ano de julho. Menor nível da série histórica do IBGE. Veja só, desemprego recua, está caindo. Aí, isso é um ponto favorável. O governo pega isso para si e diz, como nós estamos trabalhando para o Brasil. Veja só como a economia está crescendo, o desemprego está caindo. Eles não falam. Essas pesquisas é interessante, porque elas pegam pessoas que não estão procurando emprego. Porque tem muitas pessoas que não estão procurando emprego de carteira assinada. Sabe por quê? Porque se ela recebe o auxílio, né, o Bolsa Família, se ela assinar a carteira, você já sabe, é cortado o Bolsa Família. Então eles pegam esses pontos, ou seja, pessoas que recebem Bolsa Família, nas pesquisas, em algumas pesquisas, elas ficam como se estivesse trabalhando, como se estivesse empregada. Então, diminuiu a busca por emprego. Por causa que o povo pensa logo, peraí, eu prefiro procurar um trabalho informal, que não assine minha carteira, para eu não perder o meu benefício. Aí muitas pessoas preferem trabalhar de ajudante de pedreiro, ajudante de encanador, preferem trabalhar em alguma coisa assim que não precise estar dentro de uma empresa para assinar sua carteira. Por isso que a pesquisa diz, não, é menor. Claro, pesquisas dizem aí que 50 milhões de pessoas estão recebendo o benefício. Então, existe uma farsa por trás dessas pesquisas manipuladoras, e existe também uma manipulação do governo de dizer, como nós estamos crescendo. Veja só como caiu o desemprego. Claro, dessa forma. As pessoas não são bobas de querer perder o benefício. E também o Lula quer manter essas pessoas, porque o Lula não incentiva essas pessoas. Eu vou te dar o auxílio para você receber, para você se manter, mas eu vou facilitar a sua vida para que você arrume um emprego. E aos poucos, à medida que você arrumar o seu emprego, for conquistando, nós vamos diminuindo esse auxílio, diminuindo até acabar. Para que você viva pelo seu próprio esforço, viva do seu suor e não viva do Estado. Mas o Lula, ele quer manter essas pessoas assim. Ele quer manter essas pessoas dessa forma. Porque ele sabe. Lula sabe que se ele não manter as pessoas debaixo da tutela do governo, ele não tem voto. A popularidade do Lula se mantém
Não é porque o Lula é um bom presidente, não. É porque o Lula fica sustentando algumas pessoas. O Lula já tem declarações dele, que ele disse: pessoas que ganham mais do que um salário não votam no PT. Claro, as pessoas estão buscando crescer na vida, prosperar, avançar. O Lula não quer, o Lula quer igualdade para todo mundo. Veja, igualdade no modo literal mesmo, todo mundo no mesmo nível, dependendo do governo. Você não pode se defender. Veja as pautas do Lula, você não pode se defender, você precisa do Estado para se defender. É assim. É por isso que o Lula é contra as armas, contra a legalização das armas. Por quê? Porque o governo é que tem que te defender. Se você precisar, ligue para o 190, ligue para a polícia. Isso é que o Lula quer. Então o cidadão de bem não pode portar, não pode tirar uma arma, não pode ter uma arma na sua casa, porque ele não sabe o que faz com a arma. Ele pode acidentar outras pessoas. A arma mata pessoas, né? Essa é a narrativa. A arma não tira a vida de ninguém, não. Quem tira a vida de uma pessoa é a outra pessoa. A arma é um instrumento. Então essas narrativas, e aí eles vão pegar, para fortalecer o seu argumento de ser contra as armas, ele pega esse exemplo dos Estados Unidos, essa tragédia que aconteceu nos Estados Unidos. Veja só, eles vão pegar aquilo para dizer: tá vendo porque nós somos contra a legalização das armas? Por causa daquela fatalidade que aconteceu. Meu filho, a arma não disparou sozinha, não. A arma não subiu no prédio e foi lá mirar na pessoa sozinha, não. Uma pessoa por trás. Então quer dizer então que vamos tirar então a legalização de usar uma faca de cozinha. Então tire também a legalização aqui no Brasil de usar um pedaço de pau, que pode ser uma arma na mão de uma pessoa. Então bora tirar os carros do Brasil, porque o carro mal intencionado pela pessoa, ela pode ser uma arma também. Então essa narrativa não se sustenta. Então é isso, né? Essa é a narrativa. Ó, se você estiver na sua casa e, por exemplo, um assaltante pular seu muro e você tiver uma arma na sua casa, não use ela. Porque do jeito que a esquerda defende, a bandidagem é assim, não use ela. Se você atirar no bandido e tirar a vida dele ali, você vai pagar processo, você vai sofrer as consequências, vai ser apreendida a sua arma e você pode até ser preso. E quem sabe você vai ter que, se o bandido for preso, se ele tiver família, você vai ter que indenizar essa família, porque eles perderam uma pessoa, um ente querido. Eles romantizam com a criminalidade. Eu digo isso aqui, parece que eu estou inventando. Não é, eu não estou inventando, é assim. Isso é o fato, isso é a verdade. Então veja só. Esse governo ele trabalha não para facilitar a vida do cidadão, do ser humano, mas para complicar. Por isso que no início eu disse, aqui dentro do Brasil nós temos 10 Donald Trump. Porque a vida do cidadão é muito difícil. É muito complicada. Qual foi a ação concreta dentro do Brasil, nesses quase 4 anos de governo? Uma ação concreta que beneficiou todo o Brasil em geral. Qual vai ser a bandeira que Lula vai levantar nas eleições? Que ele vai disputar, com certeza. Ele tem essa fome, essa sede. Ele vai disputar as próximas eleições. Qual vai ser a bandeira que ele vai levantar e dizer: ó, isso aqui eu fiz para o povo brasileiro? Não tem. Veja isso aqui. Veja isso aqui, ó. Essa questão do gás de graça. Isso é bom para as pessoas. Mas o Lula está recomprando as pessoas. É inacreditável. Tem gente que diz: não, o Lula está sendo bonzinho. Está sendo bonzinho não, que não existe gás de graça não. Quem já viu essa conversa? É gás de graça, como se fosse de graça. Você não paga imposto não? O que você pagou de imposto desde quando Lula assumiu até agora? Quantos bujões não já pagou? Quantos bujões de gás, se nós fosse fazer as contas de todos os impostos que nós paga, a pessoa que vai ser beneficiada, né? Por exemplo. Aí, se você tivesse esse cálculo, claro que ninguém para fazer isso diariamente, mas quantos bujões de gás não já teria sido pago? Para agora, já nas vésperas, o Lula dá um gás de graça. E a outra pergunta que fica: até quando ele vai ficar dando esse gás de graça? De graça entre aspas, porque nós paga. Né? Essa aqui é a realidade. É igual o roubo dos aposentados. O Lula disse: não, nós vamos devolver. Nós não, cara pálida. Quem vai devolver é o povo brasileiro, pagando mais imposto ainda. Então, é só narrativa. Só narrativa.
Nada de facilitar a vida do empreendedor. Quero abrir um negócio. Aí eu vou lá, querer abrir um negócio, um MEI, um pequeno empresário. Olha, é imposto disso, é tributação daquilo, é lei disso, é lei daquilo. E você tem que ter licença disso, licença daquilo. É tanta burocracia que dá até um desespero. Não vou abrir mais não. Infelizmente essa é a triste realidade. Olha esse vídeo aqui pra ver se não é a realidade. Bora ver isso aqui. Isso é um fato, ó. Um povo que aceita uma botija de gás, enquanto a primeira-dama dessa nação gastou mais de 117 milhões com seus desvaneios? Pare, população, Fato. preste bem atenção. Pare de ter preço. Enquanto um povo tem preço e não tem valor, volta o mesmo assunto. A esquerda, ela sabe precificar, mas eles não sabem o que é ter valor. E um povo que se vende por uma botija de gás é um povo que vive à margem da miséria, tendo preço para político vagabundo comprar. É aquele mesmo povo que na hora da eleição, por 50 reais, vota em qualquer bandido. E aí, quando você vê um bandido chegar ao poder, é por causa de gente que tem preço e não valor. O seu voto tem que ter valor. Como um voto de parlamentar que presta, tem que ter valor quando for eleito e não preço. Um povo que aceita uma botija de gás, enquanto a primeira-dama dessa nação gastou mais de 117 milhões com seus desvaneios. O mesmo povo que está aceitando uma botija de gás se cala e não entende que já foi pago mais de 3 bilhões e 900 milhões de reais para a Lei Rouanet nesse governo. Quem se... Essa Lei Rouanet. Aí outra pergunta. Essa Lei Rouanet, ela beneficiou você no quê? Você está sendo beneficiado no quê? Isso ajudou você em alguma coisa, a Lei Rouanet? Colocou um pão na tua casa, pagou tua luz, facilitou tua vida. A Lei Rouanet, quando é para ajudar aquelas pequenas pessoas que estão começando na cultura de verdade, na musicalidade de verdade, na cultura, em alguma coisa. Mas essa Lei Rouanet que tá aí, que só beneficia o povo da Globo, que só beneficia esses artistas que cantaram o Salve a Amazônia está acabando-se no fogo, mas ninguém diz nada. Ninguém canta, ninguém cobra, ninguém diz nada. E o governo vem com essa narrativa de que é o menor desmatamento da série histórica desde não sei quando, conversa fiada. Ninguém diz nada. Por quê? Porque ele tapa a boca dos artistas, ele cospe dinheiro na boca deles e eles ficam tudo caladinho ali, estão com medo. Esse povo está interessado em ajudar o Brasil no quê? Isso é conversa, isso é mentira, isso é um governo mentiroso. Aí. Então, agora tá dando gás de graça, né? Você tá de brincadeira. A elite artística, ele dá milhões. E o pobre, miserável, ele dá um bujão de gás. Poxa, esse vídeo aqui que ela fez foi sensacional. O povo tá se vendendo por um bujão de gás. Isso é verdade. Eu sei que tem gente que precisa. Eu sei que tem gente que chega final do mês, secou o bujão, vai ter que cozinhar na lenha, no carvão. Eu sei, existem situações difíceis, mas o Lula, ele aproveita a dificuldade das pessoas. Ele se aproveita da dificuldade das pessoas. Essa é a triste realidade, essa é a verdade. beneficia da Lei Rouanet? Eu te garanto que não é aquele garoto que tá aqui dentro de Porto Velho querendo fazer um stand-up, ou aquele menino que quer fazer um filme no cinema regional aqui, que tem o sonho de ser artista. Não! São aqueles grandes artistas que vão para Hollywood lamber esse governo esquerdista. Ao mesmo tempo que a grande elite de artistas brasileiros está nadando em 4 bilhões da Lei Rouanet, o povo está tendo o preço de uma botija de gás depois de ter sido jogado na miséria desde que esse governo voltou. Você não via no governo Bolsonaro as pessoas precisarem da migalha de uma botija de gás. Então deixe de ter preço e tenha valor. Quem sabe esse país possa mudar um dia. Pois é, mas é como eu disse, o Lula ele só se mantém se for dessa forma. Não tem outra maneira do Lula se manter no poder. É triste, é lamentável, é vergonhoso. Essa vai ser a bandeira de 2026. Ninguém espere outra coisa. Ninguém espere outra coisa. O Lula não quer negociar com os Estados Unidos. Ele não quer. Já falei, já disse o porquê. As posições do Lula é totalmente contrária. Ele quer manter o povo na ignorância. A educação, meu Deus do céu, aqui no Brasil é lamentável. E o Lula não quer promover nada disso. Por quê?
Porque o Lula, ele ganha na ignorância. E aí ele compra a mídia, para que a mídia Rede Globo, UOL, CNN, tudo isso aí, para que eles fiquem tudo calado, apenas falando as narrativas do governo, falando do crescimento do governo do país, enquanto muitas pessoas na informalidade ficam se convencendo através de uma mídia podre e através de um auxílio ou outro que o governo diz que está dando e fazendo para o país. É vergonhoso, é triste, é lamentável, mas é a realidade, né? Pessoal, queria trazer essas informações. Não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.